As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las. E assim vocês poderão sair dela. Nos jovens de hoje eu vejo muitos problemas, especialmente a pressão contemporânea. Nós estávamos falando nisso em uma salinha que eu estava alguns minutos atrás. Eu perguntei uma vez a um presidente de uma grande universidade. Eu perguntei, qual é o maior problema nesse campus? E ele respondeu, pessoas vazias. Eu perguntei ao presidente da Concórdia, agora há pouco quando estávamos conversando. Eu perguntei, qual você acha que é o maior problema nos campos dos Estados Unidos? E outra boa resposta, não mais correta que a outra, ele diz, incerteza. Eu acho que é uma grande incerteza da parte dos jovens de hoje. Estávamos falando sobre ir à China em algumas semanas. E enquanto nós estudamos sobre as universidades chinesas e lemos sobre a China, e o seu advento, a União Soviética e de todos os países do Oriente, nós pregamos em todos esses países, exceto a Bulgária. Eu achei a mesma coisa lá. Os jovens estão incertos. E eles estão também sobre a pressão contemporânea. E a palavra mais difícil que os jovens têm de dizer hoje é a pequena palavra não. Ora é com relação às drogas, ora é sobre o uso do cigarro, ora é sobre sexo da forma errada. Seja o que for. É a palavra mais difícil. Você diz não quando a pressão contemporânea vem? Quando os hormônios começam a ser excitados? Quando o tesão está presente? Sim, todos nós somos tentados. Mas você não passa por nenhuma tentação que os outros não passam. Você se questiona, Jesus teve as tentações como essa? É claro que ele teve. Ele foi tentado em todos os pontos que nós somos. E sem pecar. Porque no momento que você é tentado, Deus te mostra um caminho para você escapar. Há uma saída. Ele proporciona isso. Mas você deve fazer a decisão de ir por este caminho. E quando você decide, o Espírito Santo está lá para te ajudar e te dar forças e coragem. Eu creio no ato de assistir televisão. Eu lembro da primeira vez que conseguimos uma TV, e nós mexemos nela e tudo que conseguimos foi um pouco de neve. Mas nós achamos o máximo quando conseguimos ver algo se mexendo. Agora nós temos televisão a cabo. Pega todo tipo de coisa. Mas você deve se autodisciplinar. E você deve dizer, não, eu não vou passar todo o meu tempo em frente dessa caixa. E em muitas casas isso se torna um ídolo. O Deus. Você vai a uma casa e todos estão quietos, em reverência, em frente ao seu Deus, assistindo. E é assim que a TV se tornou. E mesmo algumas personalidades da TV estão nos alertando sobre os males que podem trazer tanto tempo assistindo TV. Jesus disse em Lucas 21:34, fiquem alertas, não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que o dia da morte pegue vocês de surpresa. Ou o dia da sua vinda pegue vocês de surpresa. Paulo disse, não procure satisfazer os maus desejos da sua carne. Pedro disse, no passado vocês já gastaram tempo na lascívia, na embriaguez, nas bebedeiras, nas orgias e abomináveis idolatrias. E você? Vive uma vida disciplinada? Vive uma vida organizada? Você se disciplina a ponto de dizer não às coisas que prejudicam o seu corpo? A Bíblia nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não vive numa igreja, Deus vive em você. E um grupo de nós chama a igreja em assembleia, fazendo a igreja. E nós usamos uma construção e as suas instalações para adorá-lo. Então se torna um prédio sagrado.
como o templo era nos dias de Jesus. Mas o verdadeiro templo de Deus é o seu corpo. E você maltrata o seu corpo dependendo do jeito que você trata ele. E outro homem na Bíblia, um jovem, que disse não e mudou a história, era José. Ele era o filho predileto do seu pai. Aparentemente, e os outros filhos ficaram com ciúmes e disseram: vamos matá-lo. Mas Rubem, o irmão mais velho, disse: não, vamos colocá-lo num poço e deixá-lo lá para morrer. E o nosso pai não saberá de nada. Mas então, alguns ismaelitas passaram por ali e eles disseram: vamos vendê-lo e ganhar algum dinheiro. E o seu sangue estará nas mãos deles. Deixemos os ismaelitas levarem-o. E eles o venderam como escravos aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. E o venderam para um homem chamado Potifar, que trabalhava para Faraó. E ele se tornou um escravo, forte, bonito. E Gênesis 39 conta sobre a tentação de José. E ele disse não. A mulher de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher sensual. E ela veio até ele e disse: José, venha comigo, venha para a cama comigo. Eu venho te desejando desde que você chegou aqui. E agora que todos se foram, meu marido está fora. Venha comigo. E ele disse: não, eu não vou cair nessa. Seu marido está me tratando bem, eu vou pecar contra o meu Deus se eu fizer isso. E ela o forçou. Então ficou com raiva. E ele correu para fora da casa, deixando suas roupas para trás. E ela começou a gritar e acusá-lo. Ela o acusou de abuso sexual. Ele tentou me abusar. E quando seu marido chegou em casa, ele jogou José na prisão. José disse não. Mas Deus estava com José na prisão. E todos vocês sabem da história de como Deus usou José, transformando-o no primeiro ministro do Egito. E deu-lhe a oportunidade de salvar a sua família. É uma longa história, que eu não tenho tempo para contar essa noite, mas que a maioria de vocês conhecem, eu estou certo disso. A Bíblia ensina que sexo não é pecado. Deus deu sexo, é um presente de Deus. É o uso errado do sexo que é pecado. Deus te deu a habilidade de fazer amor, mas nos limites do matrimônio, não fora deles. Adultério é errado. Isso quando falamos de duas pessoas casadas, e fornicação quando falamos de pessoas não casadas. É errado. É um pecado. E eu sei que as tentações vêm. Especialmente quando você vê o que vê nas bancas, na TV, nos filmes, em tudo quanto é canto. E cria toda aquela atmosfera saturada com o assunto sexo. Como você pode dizer não? Eu não creio que os jovens de hoje podem dizer não. Sem Cristo. Com Cristo e o Espírito Santo te dando poderes sobrenaturais, você pode dizer não. Mas eu te digo que é difícil. Mas as marcas de um cristão são autocontrole e autodisciplina. Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro. Ele disse: fuja, corra. Quando a tentação vier, corra. Ele também diz: eu ponho o meu corpo como súdito. E você? Procure apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15.